Jesus, que quer te renovar. Ei, talvez você está servindo de pano de chão na sociedade. Talvez alguém está apontando para você que o teu ministério não vai para frente, que a tua igreja não vai para frente, que o teu chamado não vai para frente. Ei, para de ficar ouvindo A, B, C, D. Começa a ouvir a voz do Senhor que está dizendo para mim e para você: quem te escolheu foi eu, quem te chamou foi eu, quem te levantou foi eu, quem exalta o nome dele na minha vida e na sua vida. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. E é por isso que eu descanso, porque tudo que é Deus coloca, né? Deus cria a situação. Samuel unge Davi. Davi era cheio da presença de Deus. Para onde Davi foi? Assumir o trono? Não. Davi volta para o pasto, na mesma rotina. Sabe o que eu aprendo aqui? Davi foi ungido a rei, mas ainda não estava preparado para ser rei. Às vezes nós recebemos uma promessa, mas esquecemos que entre a promessa e o cumprimento da promessa nós temos o processo da preparação. O processo da preparação é Deus te preparando para colocar coisas grandes na tua mão. Você crê nessa noite? Davi ainda não estava preparado. Lembra de José, quando ele revelou o padeiro, o padeiro morreu, o copeiro ia voltar para servir ao rei. Lembra que José falou para o copeiro: olha, lembra de mim quando você estiver na presença do rei. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o copeiro esqueceu de quem? Esqueceu de quem? De José. Foi proposital. Não era a hora de José sair. José, se saísse, José ia ser um auxiliar do copeiro, ia lavar copo, ia lavar prato. Mas Deus falou assim: segura mais, José, eu vou te preparar. Ai, meu Deus do céu, desceu frio do céu agora. Segura mais, José, essa humilhação que você está passando. Segura mais, José, porque eu estou preparando para você. Nem cargo tem no Egito, mas vou criar um cargo de governador para você. Se você sair agora, tu vai lavar prato. Se você sair agora, tu vai lavar copo. Mas segura mais um pouquinho, porque o que eu tenho para você, José, é coisa grande. Ei, nem sempre não é no tempo que a gente quer. Sabe por que às vezes Deus nos prepara? Porque se Deus colocar um peso, sobrepeso em nós, se nós não tivermos preparado. Por isso que eu gosto muito de Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-eis, anunciar-te-eis coisa o quê? Coisa o quê? Quem crê que Deus está preparando coisas grandes para você? Mas olha só que coisa linda, não é somente coisas grandes, mas firmes. Não adianta você ter coisas grandes se não tiver firmeza. Se você receber a coisa grande e você não tiver firme, você não vai muito longe. Mas quando você está preparado, haja o que houver, aconteça o que acontecer, tu fala assim: eu não largo Jesus por nada. Pode ter perseguição, pode ter calúnia, pode ter difamação, não tem problema. O meu negócio é com Jesus. Quem me chamou foi Ele, quem me escolheu foi Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi necessário passar por alguns processos. Você está entendendo agora por que às vezes passamos por alguns processos? Davi lá na frente vai para a casa de Saul tocar harpa. Davi depois começa a entrar no exército de Saul. A inveja, o ciúme tomou conta de Saul, queria matar Davi. Davi passou por um momento difícil, de angústia. Davi passou pelo vale da morte, diz o Salmo 23, lá no Salmo 23:4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da onde? Olha só o que Davi fala, que coisa linda: eu não
tua vara, o teu cajado, aleluia, ele me consola. Quem está com esse pastor dos pastores aqui do céu? É ele que te sustenta. Ele disse: não, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Mas ainda Davi estava ainda no anonimato. Tudo tem um momento certo de Deus te exaltar. Aquele menor, aquele que era desprezado, foi levar um lanche, um alimento. Todo mundo conhece a história. Quem estava lá guerreando? Saul, seu exército, e entre eles os irmãos de Davi. 40 dias e 40 noites sendo desafiado por um gigante chamado Golias. Não tem ninguém que possa lutar comigo. E Saul acuado, o exército de Israel acuado. Davi chega lá e vê aquele quadro, aquela situação. Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Quem é cheio do Espírito Santo não vê gigante. Quem é cheio do Espírito Santo já vê ele caindo. Você já pode ver isso aí. Quem é cheio do Espírito Santo não vê o mar vermelho, mas já vê você passando por bem enxuto no meio dele. Quem é cheio do Espírito Santo faz igual Josué. Dá uma rodada aí, Josué, porque essa muralha grossa e imponente, ela vai cair por terra. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe que não é ele que ia lutar. Tanto que Davi falou: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com escudo. Olha só que coisa linda. Mas eu vou a ti em nome de quem? Em nome de quem? Quem está nessa guerra com Jesus aqui? É ele que está contigo. É ele que é o general. Davi jogou a responsabilidade para Jesus e disse: eu não estou sozinho, estou bem acompanhado. Nessa luta, nesta peleja, tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz, todo mundo conhece a história, com uma pedra Davi derruba aquele gigante. Todo mundo ficou espantado, abasmado, mas o gigante caiu, mas não morreu. O Davi foi lá, pegou a espada do próprio gigante, matou, e a fama de Davi começou a espalhar para todo Israel. É por isso, irmãos, quem vai assoprar o teu nome nele não é a rede social. Quem vai assoprar o teu nome nos quatro cantos desse Brasil, você recebe nessa noite. Aleluia! É o Espírito Santo. Aleluia! Quem vai, ai, Jesus da glória, Pai querido. Ah, pastor Cláudio, eu estou esperando fulano me ajudar, eu estou esperando Beltrano. Ei, foi o próprio Deus que era com Davi, e a palavra de Deus diz que Davi começou a ser um grande guerreiro e foi o maior rei de Israel, mas porque passou pelos processos. Talvez Deus tenha um chamado na tua vida, tu não está entendendo. É Deus te preparando para coisas grandes. Pastor Cláudio, eu estou sendo humilhado. Ei, humilhação faz parte do processo, meu filho. Ei, não existe exaltação sem primeiro. Guarda isso no teu coração. Não existe exaltação sem primeiro passar pela humilhação. Eu nunca vi ninguém dar testemunho que foi exaltado sem primeiro ser humilhado. Passa primeiro pela humilhação, que Deus já está preparando. Jesus já está preparando a exaltação. Pastor Cláudio, eu estou numa luta muito grande, eu estou numa prova muito grande. Eu nunca vi vencedor sem primeiro passar pela luta. Então, se tu está lutando, se tu está na luta, na batalha, já levanta a tua mão, já começa a glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem vitória para te dar. Basta você perseverar. Davi não pediu para ser rei, Davi não pediu para ser conhecido, e
E é por isso que eu acho Jesus tem é coisa linda como Jesus trabalha. A maioria que Jesus chama, lembra de Jeremias, o que ele falou? Eu sou uma criança, não chama eu não. Não chama outro. Eu sou uma criança. Deus chama Moisés, não, chama outro Deus. Eu sou pesado de língua, eu não sei falar, como é que eu vou chegar a Faraó? Quando chama Gideão fala assim, não me chama não, eu sou o menor da tribo de Manassés. Chama outro. Tu já observou, em toda a Bíblia, Deus chama sempre aquele que acha que não pode nada. Eu já estou vendo aqui nessa noite os menores. Aquele que acha que não pode, é isso mesmo que Jesus quer. Vamos ficar